Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês como fazer um login e senha alfanumérico por usuário, usando somente DAX, tá? É uma versão 2.0 daquele vídeo que eu já tinha comentado com vocês, eu já tinha postado, foi um vídeo que vocês gostaram bastante, onde eu coloquei a questão de login e senha por usuário, só que utilizando parâmetros. E nesse de hoje eu quero utilizar itens alfanuméricos, tá? Então assim, espero que vocês gostem do vídeo. Caso vocês queiram que eu grave algum conteúdo específico, alguma coisa que vocês tenham dúvida, deixem nos comentários que eu vou estar ajudando todo mundo, tá? Então eu vou deixar meu Instagram também para vocês caso quiserem fazer alguma pergunta em particular. Mas sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Então pessoal, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu tenho o campo de login e senha, onde você consegue digitar, tá? Então vamos supor, eu vou colocar o usuário, o login vai ser Joaquim, tá? Joaquim. E a senha, é 8570, tá? Então clico para pesquisar, né? Cliquei em pesquisar, pesquisei o Joaquim, daí 8570, tá? É a senha. Lembrando que é o seguinte, isso aqui nada mais é do que DAX, tá? Então é um visual, é a parte que os visuais estão todos ocultos, né? As abas estão todas ocultas e só tem a aba de login presente. Então você já abre o relatório, abre nessa aba para fazer o login e senha. Você colocou a senha correta e clicou em entrar, ele vai navegar aqui para a página. Por exemplo, aqui pode ver que o Joaquim tem um usuário. O usuário dele tem acesso ao Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. São os três ali estados que ele tem acesso. Tá? Então se eu voltar para outra e colocar o José, a senha do José, deixa eu ver que eu me lembro aqui, pessoal. Estou aqui a senha do José, deixa eu colocar aqui, porque eu esqueci a senha do José. Senha. Ó, o José é 2016, tá? Então vou lá, coloco lá 2016. Opa. José, tá? 2016. Cliquei. Quando abrir, pode ver que agora apareceu só Santa Catarina, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Cada usuário tem acesso a uma região e a parte do esquema de login e senha daqui, tá? Então vamos lá para dentro do BI, tá? Vamos aqui para dentro do BI. É o seguinte, para a gente começar, primeiro a gente tem que fazer 3 abas, tá? Primeira aba, que é a aba Home, né? Que a gente tem que ser feito, é a aba do nosso relatório, tá? Onde vai ter ali todo o nosso dashboard, vai ter aqui. A aba de login, obviamente, vai ser onde a pessoa vai fazer login, e a aba de senha correta, caso ela erre o login. Você pode utilizar somente uma aba de login, não precisa dessa senha correta, é só você fazer uma DAX de, se a senha estiver incorreta, aparece lá, senha incorreta, enfim. Ou você pode estar utilizando desse jeito que eu prefiro, que é mais fácil, coloca tudo em imagem mesmo, fica mais rápido, tá? Apesar que o relatório fica um pouco mais pesado, por causa das imagens, tá? Mas assim, então, a aba de login, a aba de home onde vai ser o relatório e a senha incorreta, tá? Eu já tenho aqui, como vocês já viram, eu tenho a base de login e senha, que eu coloquei aqui mesmo, a parte de login e senha, inseri dentro do BI, eu vou estar deixando esse relatório para vocês verem também, tá? Então, Joaquim, eu repliquei o login e a senha, e deixei estar únicos ali para cada usuário, o UF. Por quê? Nesse meu relatório, cada login vai ter acesso somente a esses UFs aqui, tá? Então, por exemplo, ali, ó, pode ver que o José, só Santa Catarina, o Lucas, somente Rio Grande do Sul, a Maria, Paraná e o Joaquim, os 3. Então, tenho que replicar o usuário, tá? Feito, eu repliquei o usuário, eu tenho aqui a minha parte de... A minha outra tabela, total de pedidos, que é uma tabela bem simples, é onde tem a data, o vendedor, o F e o pedido. E, para mim relacionar aqueles dois, para fazer a parte de login e senha, eu faço um relacionamento simples, tá? Eu faço um relacionamento simples entre a parte de UF, tá, com o F aqui da fato. Então, dimensão eu pego a UF, tá, e na minha fato também eu pego a UF. Pode ver que são relacionamento muitos para muitos. Por quê? Tanto na parte de dimensão repete as UFs, né, quanto no total de pedido a nossa fato também se repete. Então, eu fiz um relacionamento muito para muitos, porém único, ou seja, da onde a nossa dimensão filtra a nossa fato, tá? Dimensão filtra a nossa fato, certo? Então, essa parte aqui é o negócio do relacionamento que vocês precisam fazer para filtrar. Então, beleza, fiz esse relacionamento, 50% já está pronto ali do relatório. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso fazer o esquema de login e senha mesmo, tá? Eu preciso fazer o esquema de login e senha. Então, venho aqui para a parte de login, tá? E vou fazer o seguinte. Eu vou inserir aqui, só para fazer o check, para vocês entenderem, vou colocar aqui uma tabela, eu vou colocar login e senha,
né? Login e senha. Então o que eu preciso? Como que eu faço? Qual que é o item que eu utilizo para digitar, né? Digito o texto, digito o login, digita a senha. Eu tenho que importar um visual novo, então eu posso vir aqui em compilar, né? Ou tanto aqui em cima. Mas eu venho nessa parte aqui do lado, nesses três pontinhos, obter mais visuais. E eu vou adicionar esse cara aqui, ó, text filter. Por quê? Esse negócio de você digitar nada mais é do que esse visual, que ele faz o quê? Você digita e ele pesquisa na sua base de dados o resultado que você digitou ali. Tá? Então eu vou utilizar esse cara aqui. Então eu clico em cima, tá? Cliquei, ele vai carregar. Você clica em adicionar, tá? Clicou em adicionar, ele já vai vir para cá, ele vai rodar, né? Vai carregar e vai vir para esse canto de cá, tá? Então eu vou clicar nele, né? Cliquei nele aqui e vou colocar o que eu quero filtrar. Ou seja, se eu digitar aqui nesse cara, qual que é o campo que eu vou querer filtrar? Eu vou querer filtrar no começo já, aqui no login e senha, o nosso login, tá? Então venho, clico. Aí ele apareceu desse jeito aqui, tá? Qual que é a ideia disso? Se você colocar, por exemplo, o J, né? Ele vai pesquisar aqui, ó, tudo que começa com J, Joaquim, tá? Joaquim e José. Se eu colocar Jo, ó, ficou os dois. Joá, então ficou o Joaquim, tá? Então ficou ali a questão do usuário, Joaquim, tá? Então essa é a ideia de você filtrar aqui o relatório, tá? Filtra aqui, ele mostra para cá, tá? Reparem que é o seguinte, eu não coloquei Joaquim inteiro aqui, eu coloquei somente Jo, ele apareceu aqui a parte de Joaquim. Então daria pra, a gente vai ter que fazer um esquema na parte de senha, que é extremamente importante a gente fazer a parte de senha para identificar, né, a questões ali de você digitar a senha correta. Que eu não posso utilizar na parte de senha onde eu vou digitar a mesma tabela, porque aqui já vai estar filtrado, então não tem como referenciar nada, né? Então o que a gente vai fazer, pessoal? Vou lá no Power Query, tá? Vou aqui no Power Query e vou fazer o seguinte. Eu preciso fazer duas abas, né? Duas tabelas auxiliares. Uma tabela, eu preciso fazer o seguinte, na senha eu preciso retirar os primeiros caracteres da senha, tá? Então na primeira tabela é a tabela tipo da login senha aqui mesmo, só que sem os primeiros caracteres da senha, sem o primeiro dígito da senha. E a outra vai ser sem os últimos dígitos da senha. Por quê? Lembra quando eu falei para vocês que quando eu mostrei ali que você vai clicando, ele já vai filtrando a tabela automática? Então assim, vamos supor que você filtrou ali e colocou 85, né? A sua senha é 8570, mas você colocou somente 85. Se não tiver nenhuma outra senha que comece com 85, ele vai filtrar somente a senha lá. Então você não precisa digitar toda a senha, você só coloca aquele pequeno pedaço 85, ela já vai fazer o filtro e já vai puxar para você e vai acessar o relatório. Então qual que é o ideal? Você tirar o primeiro caractere e a última. Por quê? Se a pessoa começar a digitar, vai aparecer lá 2, né? Tipo, a pessoa coloca lá 857. 857 vai aparecer 857, né? Que vai aparecer dois resultados, 857 sem o zero no final e 8570, porque uma com o zero, com o último caractere e o outro sem. Tá? Eu acho que fica mais fácil eu mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, igual aqui, ó. Eu coloquei Joa, já filtrou Joaquim, né? Se eu colocasse a senha, né? Vamos supor se eu colocasse ali a senha, vou replicar o mesmo usuário aqui, tá? Vou tirar esse filtro, tá? Pode ver que eu vou tirar aqui o filtro, ó. Vou colocar isso aqui para filtrar a senha, né? Vamos supor que eu coloco lá, aqui o usuário é Joaquim, né? E eu vou colocar 85. Ó, já puxa 8570, porque não tem outra senha parecida. Então ele já ia entrar. Se eu colocar somente 85, ele ia entrar. Agora, se eu tivesse duplicado 3 vezes, a senha correta, a outra a senha sem o último caractere e a outra a senha sem o primeiro caractere, ele ia mostrar aqui no caso, o 8 começa com 8, beleza. 85 começa com 85, beleza. Aí ele ia inserir mais um valor aqui embaixo, tá? Um valor aqui embaixo, só o 7 sem o 0. Somente o 7, que tira ali o 0. Ia ficar 2 resultados, então você não teria como acessar até não ser colocar todos os valores certinhos, tá? Então se você não preencher a senha por completo, ele não acessa. A mesma coisa do usuário para quem começa, tipo assim, esse dígito no começo. Tá? Esse dígito no começo é para... Enfim, eu vou digitar, vai ficar mais fácil, tá? Vai ficar mais fácil para vocês explicar, para vocês entenderem. Mas vamos lá. Então o que eu preciso fazer? Então eu preciso já duplicar. Então eu vou duplicar
tá? A minha questão de login e senha, então eu vou lá, vou duplicar meu login e senha, vou colocar aqui login e senha, tá? Sem o último caractere, sem o último caractere. Eu vou tirar aqui, habilitar a carga, que eu não vou precisar subir para lá. Então o que eu tenho que fazer, pessoal? Aqui eu preciso fazer o seguinte, tá? Eu preciso retirar o último caractere aqui dessa parte, tá? O último caractere ali desses valores aqui. Então, como que eu faço? Eu posso vir aqui na questão de adicionar coluna personalizada, vamos colocar uma fórmula, tá? Vamos colocar uma fórmula aqui para ficar mais fácil, tá? O que eu preciso fazer? Qual que é a fórmula que eu tenho que utilizar? Eu tenho que utilizar a fórmula text.remove. Cadê? Text.remove. Aqui, ó. Então, tem que escrever certinho, senão ele não puxa. Tá, então eu tenho que utilizar text.remove. O que eu quero fazer? Eu quero remover um texto. Tá, eu quero remover um texto. Aí ele vai pedir assim pra mim. Beleza, Wesley, mas aonde que você quer remover? Eu quero remover o texto aqui da coluna senha. Tá, eu quero remover o texto da coluna senha. Aí eu vou dar uma vírgula, né, pra ele trocar de critério, né? E vai perguntar, tá, desse texto aqui que você selecionou que é a senha, qual que é o caractere que você quer remover? Eu quero remover só o último, né? Eu quero remover só o último. Por exemplo, se eu colocasse 0 aqui, ó, colocasse o 0, né, e fechasse, ele ia pegar aqui e habilitar, né, sem as últimas opções aqui, ó, aqui no caso o 0, ele ia retirar o 0, tá vendo, ó, 216, 2016, ele retirou o 0, tá, retirou o caractere 0, mas eu não quero isso, eu quero fazer o que? Sempre o último, eu quero tirar sempre o último caractere, então o que eu vou fazer? Eu venho aqui, em vez de eu colocar esse 0, eu vou colocar text.end, tá? Esse text.end, ele vai fazer o que? Ele vai falar para você qual que é o último caractere de um texto específico, né? O último caractere de um texto específico. Text.end, ele vai mostrar o último ali, né? O último caractere, o último texto de uma coisa específica. Se eu colocar a senha aqui de novo, tá? Coloquei a senha, o que ele vai fazer aqui agora, tá? Ele está fazendo o seguinte, vou fazer separado para vocês entenderem, ó. Fica até mais fácil. Text.end vai trazer o último caractere do que você está digitando. Opa, faltou um critério aqui. E aqui eu vou colocar 1, tá? Eu quero somente o último. Então, text.end, dessa texto, eu quero o último caractere, que é o 1. Tá? Então, ele me trouxe aqui, ó. Qual que é o último caractere? 0. 0, 0, aqui é o 8, ó. 8, aqui é o 6. E aqui o arroba. Ou seja, agora eu vou colocar aquela outra função, tá? Text remove, para remover esses caras aqui da minha senha, que daí eu consigo remover o último caractere certinho. Tá? Então eu venho aqui, coloco lá antes dele, vou colocar text.remove, tem que ser com maiúsculo, text.remove, tá? Aí, beleza? Remove, eu vou colocar de novo que sumiu aqui. Então vamos lá, vou fazer de novo aqui, ó. Cadê? Dá um espaço para o text.remove. Remove, tá? Qual que é o texto que eu quero tirar? Eu quero tirar da parte de senha, ponto e vírgula, né? Vírgula no caso, tá? E continuo aqui com a minha fórmula. Então o que eu estou fazendo aqui, ó? Tá, eu estou removendo da coluna senha o último caractere, né? Ele já vai trazer o último caractere aqui, então eu vou remover. Tá, dei um OK. Pode ver que agora, o que aconteceu? Ó, ele ficou 857, que é o último caractere, os primeiros, né? 110, 116, e Lucas aqui ficou sem um arroba. Então, aqui no caso eu posso pegar, vou colocar o mesmo nome aqui, tá? Vou excluir aquela coluna de 100 e vou colocar o mesmo nome, para quê? Eu mesclar, colocar uma embaixo da outra. Então precisa ter os mesmos nomes, tá? Então beleza, fiz essa daqui e vou duplicar esse cara agora sem o primeiro caractere. Tá? Então eu tenho que fazer esse daqui, eu tenho que fazer duas vezes separados, tá? Sem o primeiro caractere. Como que eu faço sem o primeiro caractere? É a mesma coisa. Eu já tenho, quando eu fiz o último aqui, eu já tenho basicamente tudo pronto. O que eu preciso fazer? Eu posso vir lá, eu vou voltar os passos até na coluna personalizada aqui, tá? Até na coluna personalizada. E aqui, ó, nesse caso aqui, o que ele tá pegando? O último caractere. Mas nesse que a gente quer agora, eu quero o primeiro. Então o que eu vou fazer? Não é a text.end, eu vou colocar text.start, tá?
que é, ou seja, eu quero agora remover os primeiros caracteres, né? Primeiro caractere. Então, volto lá para baixo, tá? Então, ó, removi aqui, ó. Aqui ele já removeu, ó. Pode ver que removeu o 8 agora, ó. O 8 sumiu, 8, ó, 570, 570, que é os finais, ó. Pode ver que é os finais, tá? Então, se eu pegar aqui, ó, 570, 570, 570, ó, 570, aqui 08, tá? Então, 08. Aqui no caso ele removeu os dois aqui, os dois 1 aqui, né, que é igual, mas não tem problema, tá? E aqui 016, 2, e aqui removeu o L, aqui também o L sumiu daqui. Então, beleza. Então, os próximos passos vão fazer tudo igual e fechou. Aí, o que eu preciso fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar nessa login e senha e vou mesclar consulta, eu vou acrescentar uma consulta, tá? Acrescentar como novas, que eu quero uma base nova. 3 ou mais tabelas, eu vou pegar login e senha, último caractere e primeiro caractere, tá? Primeiro e último. Vou dar OK. Vou colocar aqui login e senha complementar. Login e senha complementar. Então, o que aconteceu agora, pessoal? Por exemplo, se eu filtrar somente José aqui, ó. Aqui. Agora, ele pegou e fez o seguinte, ele removeu o último e o primeiro, tá vendo? Então, agora eu tenho 3 senhas, senha último e senha primeiro. Então, obrigatoriamente, o cara vai ter que digitar a senha correta, tá? Vai ter que digitar a senha correta para entrar, né? Por quê? Aqui em cima, no login e senha, o José vai aparecer 2016, né? E aqui no complementar, o cara tem 2016, 201 e 016. Então, ele vai ter que, né, se você não digitar o correto, vai ficar mais de um resultado lá na nossa fórmula. Então, se ficar mais de um resultado, não vai dar certo. Tem que ficar exatamente um resultado. E o resultado que ficar nessa base aqui tem que ser igual ao que está no login e senha. Então, por isso que a gente tem que fazer desse esquema. A parte ali dos usuários, pessoal, é a mesma coisa, tá? A gente pode fazer a mesma coisa. Fazer ali a questão replicar esses usuários, né, para eles duplicarem sem o primeiro número, sem o primeiro texto, sem o último texto do usuário, da parte de login, para a gente estar fazendo ali o usuário correto, né, colocar ali, enfim, deixa mais dinâmicos, né, vamos dizer assim, deixa mais correto. Mas aqui eu não vejo precaução, vou colocar somente um que já dá certo também, tá? Mas vamos lá. No Power Query é isso daqui, pessoal. Então, o que eu tenho que fazer? Lembrando, pego o login e senha, né, coloco ali o login e senha, duplico ela, tiro o último caractere da senha, depois eu tiro o primeiro caractere da senha e depois eu junto tudo para ficar 3 igual. Deixa eu só remover os filtros aqui, tá? Remover os filtros, tirar aqui fica mais fácil. Beleza, agora o que eu tenho que fazer? Vou jogar isso pro BI. Então venho, jogo pro BI, tá? Jogo aqui que agora é bem tranquilo, pessoal. Agora aqui fica mais simples. Agora a lógica é a mesma senha do usuário e senha que a gente fez na última vez, tá? Mas vamos lá. Então agora é o seguinte, ó. Esse cara, o login, eu vou pegar da login aqui mesmo, da base original, para quê? Para eu filtrar a senha correta, tá? Para fazer o filtro da senha correta. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar agora esse segundo aqui e vou colocar aqui vou colocar só as senhas aqui, ó. Só as senhas erradas, ó. Só as senhas erradas para a gente identificar. E essa parte de senha, eu não vou filtrar a senha aqui do login e senha, eu vou ficar da senha complementar, tá? Que é a base que a gente acabou de criar. Por quê? O login vai filtrar a base original, a senha vai filtrar a senha original. Então, o que vai fazer? Se a senha daqui, que tiver nessa base, for igual a que está aqui, quando eu filtrar, vai estar certo, né? Então, por exemplo, se eu filtrar lá, Joaquim, né, ó, filtrou 8570. Então, aqui eu preciso colocar 8570 também, ó, para ficar igual. Se eu colocar 850, ó, apareceu 2 resultados aqui, tá? Então ele não puxa, né? Ele não vai puxar nesse caso aqui, tá? Então ele não vai conseguir fazer o check, beleza? Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar, tá? Vamos fazer a nossa medida. Eu vou colocar aqui, vou inserir, vou aqui inserir, cadê? Aqui, vou criar uma nova tabela, não é tabela não, perdão, cadê? Eu sempre esqueço onde fica, cadê? Inserir dados aqui na página inicial, para quê? Vou fazer uma coisa de medidas, ó. Só vou inserir dados, só vou colocar medidas, né, para me carregar e ficar aqui o texto, que daí eu vou transformar uma aba de medidas aqui, ó. Então, medidas, né, o que eu faço? Eu vou clicar nesse cara aqui
e vou inserir a nossa medida. Nova medida, vou colocar cheque senha, tá? Vai ser igual. O que eu preciso fazer? Primeiro, fazer um if, né? Esse if, o que eu quero fazer aqui, ó? If, né? Ou seja, se isFilter, ou seja, isFilter, se tiver filtrado, no caso, se tiver filtrado a minha tabela de login, né? A minha tabela de login e senha login, se tiver essa coluna tiver filtrado, meu Deus. Se essa coluna aqui tiver filtrado e o meu login, opa, se a minha senha, meu Deus, senha, se a meu máximo de senha complementar agora, eu quero a complementar, se o máximo de login e senha, né, for igual a minha senha, opa, aqui vai ter se o selected value, se o que tiver selecionado na minha tabela login e senha, tá? Senha complementar. Por que tem que ser esse selected value aqui? Porque aqui pode ser mais de um resultado, tá vendo? Ó? Pode ser mais de um resultado. Então o selected value vai dar erro. Então, se o selected value login e senha complementar a senha for igual ao máximo da minha senha padrão ali mesmo, né? Então, deixa eu diminuir um pouco, tá? Acho que tá muito grande. Aí, ó. Fazer assim. E corta aqui. Beleza. Aqui então, beleza. Se for verdadeiro isso daqui, se isso tudo for verdadeiro, que é o seguinte, se tiver filtrado, ó, se tiver filtrado meu campo de login e senha, ou seja, ele vai entender o seguinte, que vai ter alguma coisa digitado aqui, tá? Se tiver alguma coisa digitado aqui e o que tiver digitado ali, o que aparecer no caso na minha senha for igual a meu login e senha, vai entrar. Então ele vai ter que navegar para a página home, né? Caso contrário, né, a página senha incorreta. Deixa eu ver. Isso. Tá, senha incorreta. Aqui procure sempre colocar do mesmo jeito que está aqui embaixo, tá? Por exemplo, o home aqui está maiúsculo, aqui está minúsculo. Então eu vou colocar maiúsculo aqui também para não ter problema, porque às vezes dá um bug, tá? Às vezes dá bug e você não entra. A medida está certa, mas você não entra, tá? Então, senha incorreta, beleza, senha incorreta, ok. E fechou. Dei enter. Então assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou inserir um botão, né? Então eu venho parte de botões aqui, ó, obter mais visuais. Opa, perdão. Inserir botões. Vou pegar um botão em branco mesmo, vou colocar aqui embaixo. E aqui eu vou colocar nesse botão, eu vou clicar na parte de ação dele, vou colocar navegação entre página e destino, eu vou colocar na medida, vou clicar nesse FX e vou selecionar lá na medidas que a gente criou, cheque de senha, tá? Então vou usar a medida que está ali. Aí eu posso colocar aqui no estilo, por exemplo, o texto, eu posso colocar assim, entrar, por exemplo, ó, só para não aparecer, né, aqui. Então eu coloco entrar. Aqui nesse cara da medida, eu só vou excluir essa coluna aqui, ó, vou remover, excluir do modelo para ela ficar como uma base de medidas mesmo, dela veio lá em cima, como base de medidas, tá? Então aqui agora, pessoal, se eu clicar desse jeito aqui, ó, tá? Pode ver que ele navegou para senha incorreta, tá? Senha incorreta. Então volto lá pro login. Se eu colocar 85 só e clicar, senha incorreta. E agora se eu colocar 8570, que é a mesma senha, ó, então ele vai fazer que esse cara aqui é igual a esse cara aqui? Sim. Então vai navegar para a página home. Então ele vem aqui, ó, navegou agora para minha página home, tá vendo? Então isso daqui é a parte de login senha, né, que você consegue tá fazendo. Então lembrando aqui a medida, tá? A medida é o seguinte, ó, tá? Se tiver isFilter, ou seja, se tiver filtrado a minha tabela de login ou seja, se tiver filtrado a minha tabela de login e o que tiver selecionado na senha complementar senha for igual ao que eu filtrei na minha login, na minha login senha lá, vou entrar. Caso contrário, não vai entrar. Então é esse cara aqui que vocês têm que fazer, tá? Esse cara aqui que vocês têm que fazer, certo?
Então, beleza. Isso daqui já está agora... Antes estava 50. Tomar um tererê que isso aqui é bom, hein, pessoal. Estava 50, agora vamos supor que está uns 90% pronto. O que a gente precisa fazer agora? Seguinte, ó. O Joaquim, se eu colocar aqui o F dele para identificar, ó, a parte do Joaquim aqui, ó, ele tem Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, certo? Se eu vim aqui para o Home, eu preciso filtrar Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Obviamente, aqui, ó, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Beleza, filtrou os três, né? Mas agora vamos testar aqui o... Aqui filtrou os três coincidências, porque só os três tem, né? Tipo, só tem esses três estados. Mas vamos colocar aqui agora, vou colocar Maria, por exemplo, ó. Maria, ela só tem que mostrar Paraná. Então, se eu entrar pra lá, ó, entrei pra lá, não é pra estar aqui, aqui é pra estar Paraná também, né? É só o Paraná, não precisa estar o outro. Então, o que eu preciso fazer, pessoal? Uma coisa muito simples, eu tenho que copiar esse cara aqui dos textos, copiar, ir lá na parte de Home e colar aqui dentro. Opa, perdão. Pego ali o texto do meu login, né? Copio lá o meu login, ó. Copiei meu login, vou lá na página Home e vou colocar ele aqui e vou sincronizar. Ou seja, tudo que eu filtrar lá no login, aqui vai filtrar também, tá? Então, beleza, agora filtrou só Paraná, ó. Por quê? Tem esse cara aqui, login. Aí se eu colocar aqui Joaquim, por exemplo, ó. Joaquim. Coloquei Joaquim, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Voltei para lá, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Se eu filtrar agora, por exemplo, o Lucas, ó, o Lucas, se eu vim para cá, só Rio Grande do Sul. Por quê? O que filtra lá, filtra aqui também. Só que esse cara aqui, obviamente, ele não vai deixar ele visível, né? Então, eu vou ocultar ele. Então, eu pego, venho aqui na parte de exibição, venho na parte de a seleção, habilito essa seleção aqui, tá? Parte de login, eu apago, não deixo ele visível, tá? Então, assim, para você fazer o relacionamento e fazer o filtro ali entre filtrar esse fulano vai ter acesso a tal coisa. Primeiro você faz o relacionamento entre essas tabelas, faz o relacionamento entre elas, e aqui você só precisa copiar a parte de login, né, e colar aqui, tá? Esse esquema de colocar a senha é só para navegar na página, tá? É só para fazer a navegação, tá? E obviamente você tem que deixar oculto, né? Só deixar visível a página login. As outras páginas você precisa deixar oculto, tá? Aí no caso, se vocês quiserem fazer mais bonito, tipo como eu fiz aqui, ó, por exemplo, nesse caso aqui, o que eu fiz, ó? Eu fiz um fundo, pode ver que eu modifiquei ali o cartão, mas aqui é tudo fundo, tá? É tudo fundo. Esse fundo aqui eu fiz no Figma, né? Então, quem quiser fazer na parte do Figma, é bem simples também. Você acessa lá o Figma, coloca uma imagem de fundo, né? E modifica lá, coloca essa parte de login e senha, faz tudo bonitinho lá no Figma, baixa a imagem como SVG e coloca aqui, tá? E joga pra cá como SVG, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, tela de fundo, deixar a transparência, ó, pode ver que não tem nada, só tem o login e senha, ó. Só o login e senha e o botão. Aí, se eu habilitar, ó, ele fica visível, tá? Então, nada mais é do que uma imagem de fundo isso daqui. Beleza, pessoal? Então, assim, espero que vocês tenham gostado, né, dessa parte de login e senha. Caso ficou confuso, alguma coisa, eu vou estar deixando o arquivo também para vocês acessarem, tá? Só que, ó, nessa parte, uma coisa que eu esqueci, na parte de login e senha, você só copia, né? Copia a página, tipo, e, por exemplo, o que você faz, ó? Faz lá no visual, o mesmo visual que você colocar no login, você faz a mesma coisa, duplica com senha incorreta. Aí aqui você cata esses caras aqui, você seleciona os dois, dá um Ctrl C, vem aqui e cola. Ele vai colar exatamente no mesmo lugar, você sincroniza, tá? Para não ter erro de informação ali. Você só sincroniza e já é, tá? Então, assim, ó, se você não quiser sincronizar, quando o cara trocar, ele vai ter que digitar tudo de novo. Mas, enfim. Então, beleza, pessoal. É basicamente isso, né? Espero que vocês tenham gostado dessa parte de login e senha por usuário, tá? Qualquer coisa, deixe nos comentários ou me manda mensagem lá no Instagram que eu vou ajudar vocês. Valeu, pessoal. Obrigado mesmo e até o próximo vídeo.